Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Me chamo Ildimar e nesse vídeo a gente vai fazer uma comparação entre o profissional liberal e o MEI. Qual dos dois é o melhor para quem trabalha com Uber, táxi e o caminhoneiro? Será que você, meu amigo, já fez o comparativo de qual o melhor para a sua situação? Muitas das vezes pode ser melhor você ser um profissional liberal ou você ser um MEI e até mesmo você fazer um livro caixa. Então, bora aprender um pouco mais sobre essas situações. O primeiro passo é o seguinte, o pessoal fica muito na dúvida, quando ele começa a trabalhar, ele fica no seguinte sentido: rapaz, será que eu sou obrigado a declarar imposto de renda? E na verdade, pessoal, existem algumas regras para poder declarar o imposto de renda. Então, não é pela sua profissão ou pelo seu tipo de empresa, mas na verdade existem regras. Então, uma das principais regras é o seguinte: se você receber um rendimento tributável acima de R$ 28.559,70, você passa a ser obrigado a declarar o imposto de renda. Mas, se você também dentro desse escopo está trabalhando como Uber, tem aluguel e tem outros serviços que somam a sua renda, então também fica atento a isso, porque você precisa pegar esse dinheiro e fazer a soma dele para poder verificar se o valor de R$ 28.559,70 está acima ou abaixo desse valor para poder você declarar. Estando abaixo desse valor, você não fica obrigado. Outra situação também se você teve rendimentos isentos, não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte, acima de R$ 40.000. Nessa situação, você vai apenas declarar que recebeu R$ 40.000 dentro do imposto de renda e, para isso, você vai colocar ele sendo isento. Veja que você não vai pagar, você apenas fica obrigado a enviar por estar isento. Outro ponto também é o seguinte: se você teve bens ou direitos, inclusive terra nua, acima do limite de R$ 300.000, você também fica obrigado a declarar. E mais uma vez, não é porque você vai ficar obrigado a declarar que você vai pagar imposto. Você apenas fica obrigado a declarar. Mas aí lembrando, se você for um profissional liberal, você precisa estar controlando o quanto você ganha mensalmente e fazer a soma dos últimos 12 meses para ver se você vai se enquadrar para poder enviar imposto de renda. E temos aí uma exceção para o Uber, porque o Uber, dentro da plataforma Driver, consegue pegar dentro de um campo chamado resumo fiscal o seu faturamento. Então, para o Uber, ele tem essa melhoria dentro do aplicativo que dá o resumo fiscal para ele, para poder ele realizar a declaração de imposto de renda. Já para o taxista, para o caminhoneiro, ele precisa estar controlando essa situação para poder declarar no imposto de renda. Eu iniciei falando sobre o imposto de renda, que é para vocês verem que o valor que você precisa declarar do imposto de renda ele é um pouco pequeno em relação ao que você pode faturar. Agora, a gente vai fazer aqui um comparativo, se você for profissional liberal recebendo esse dinheiro e se você for MEI recebendo esse dinheiro. O profissional autônomo que ele presta serviço de transporte, se ele for de carga, vai ter a condição do seguinte: 10% do rendimento dele é tributável e 90% é rendimento isento. Já se ele for um prestador de serviço de transporte de passageiro, 60% vai ser tributável, 40% vai ser isento. É o caso do taxista, do Uber, e esse primeiro de cima é o caso do caminhoneiro. Além disso, tem que ficar atento ao seguinte: se você for um profissional autônomo, você vai ter que recolher, caso queira, o INSS por fora para poder se aposentar. E o INSS recolhido por fora é bem pesado. É um valor de 20% sobre o valor que você vai declarar. Então vamos supor que você declare o valor de R$ 1.412. 1.412 vezes 20%, você vai pagar R$ 282,40 somente de INSS. Se você for declarar o INSS pelo teto, que o teto hoje é R$ 7.786,02, você vai pagar R$ 1.557,20. Então veja que só por esse fato aqui já fica pesado você ser um profissional autônomo. Agora, vamos partir aqui para os rendimentos. Imagine você que esteja ganhando aqui o valor de R$ 50.000 por ano. Tanto faz sendo profissional de carga
de transporte de carga ou de passageiro. Tá aqui, primeiro ponto aqui, independe. Então agora vamos fazer um comparativo do cara que presta serviço de transporte de passageiro, o Uber e o taxista. Então vamos supor que você ganhe 50 mil reais. Eu vou digitar aqui 50 mil reais. Desse valor de 50 mil reais, 60% dele é tributável. Então você vai ter 30 mil reais de rendimento tributável e já fica obrigado a declarar o imposto de renda. E os outros 20 mil reais você se torna isento, tá certo? Agora, esse mesmo profissional, se ganhar até 47 mil reais, ele passa a ser desobrigado de enviar o imposto de renda, embora tenha oferido uma receita alta, tá certo? Um ponto que precisa ser chamado a atenção é o seguinte: se você optar por esse modelo dessa presunção, ou seja, se você ganhar 50 mil, você está fazendo uma presunção de 60% para o taxista e para o Uber. Se você fizer essa condição de presunção, você não pode optar pelo livro caixa. E o livro caixa eu posso estar fazendo outro vídeo, porque ele vai se alongar, para poder explicar melhor sobre o que é o livro caixa. Então, se você quer assistir um livro caixa, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo somente de livro caixa para o profissional autônomo. Quais os benefícios tem de você fazer um livro caixa? Veja que naquele primeiro momento a gente fez uma análise se o profissional fosse um profissional autônomo, que ele pagaria um valor bem alto de INSS e também estaria quase que obrigado a enviar o imposto de renda. Já o profissional abrindo um MEI, que é um CNPJ, tá certo? Se ele abrir um CNPJ no caminhoneiro MEI, que é uma nova modalidade, ele consegue faturar até R$ 251.600 para o ano calendário. E ele pode ter um faturamento de R$ 20.966,67 por mês. Já se for um MEI normal, sem ser um MEI caminhoneiro, ele pode faturar até R$ 81 mil por ano e pode faturar até R$ 6.750 por mês. E um ponto muito importante de você ser MEI é o seguinte, que dentro do imposto que você já paga do MEI, já vai estar recolhendo também o INSS de uma forma muito melhor, muito mais barata. Então, o prestador de serviço de carga, que é o MEI caminhoneiro, vai pagar o valor de R$ 162,24 e o outro, que é o passageiro, que é o Uber e o taxista, apenas R$ 75,60. Então, vocês vejam que aqui já é uma vantagem muito grande você ser MEI. Fazendo um comparativo aqui do profissional autônomo MEI normal que trabalha com táxi e com Uber. Então, digamos que você fature no limite R$ 6.750. Nesse valor de 6.750, se você fosse profissional autônomo, você iria pagar 1.350 apenas de INSS, aqui já extrapolaria tudo. Se fosse um profissional autônomo que fizesse transporte de carga, você ia tributar 10%, então você não se enquadraria para poder enviar imposto de renda. Mas se você fosse um trabalhador com Uber ou táxi, você pagaria aí já o imposto de renda, porque você já está dentro da faixa do imposto de renda. Agora veja, se você fosse MEI, abrisse um MEI, você ia pagar apenas R$ 75,60, uma economia absurda de dinheiro, pessoal. Aqui já fazendo até um comparativo, ó, se fosse profissional autônomo, desse valor de 6.750 abatendo o INSS, você ia restar na sua conta o valor de 5.400. Agora, se você fosse um MEI, olha a economia que você ia fazer. Você ia faturar 6.750, ia pagar R$ 75,60 e ia sobrar R$ 6.674,40. Muito benéfico você ser MEI. Para o profissional liberal que trabalha com carga, o MEI caminhoneiro, ele pode faturar o valor de R$ 20.966,67. Porém, olha a lapada que ele vai levar aqui só de INSS. R$ 4.193,33, levando em consideração, obviamente, que esse valor de 20% em cima de 20 mil, tá? Já se você for um MEI caminhoneiro, você vai ter uma economia gigantesca de muito dinheiro. Então veja, se você recolher pelo MEI, você vai receber R$ 20.804,43 livre, já com os impostos pagos dentro do MEI,
e também o INSS, e você vai recolher, caso seja um profissional autônomo, muito dinheiro, ou seja, dos quase 21 mil, vocês vão receber apenas 16.773,33 centavos, o que ocasiona uma perda muito grande de dinheiro. Por que eu falo isso, pessoal? Porque veja, quando você paga o MEI, você já vai estar ali protegido, em tese, né, dentro do INSS, porque tem uma parte do MEI que já é para recolher o INSS. Então, você precisa analisar essa situação para não pagar imposto de forma desnecessária. Tem essa outra situação. Vamos supor que a gente pegue o limite do faturamento tanto do MEI caminhoneiro quanto do MEI normal, que eu estou considerando aqui o normal sendo o Uber e o taxista. Então, digamos que o MEI caminhoneiro vai faturar 251.600 por ano e ele vai ter o direito a uma presunção de 8% em cima do valor de 251.600, que vai dar um valor de 20.128, que esse valor você vai conseguir jogar para a sua declaração do imposto de renda. O mesmo acontece com o MEI, taxista e Uber. Você vai pegar o valor de 16% em cima de 81 mil, que vai dar 12.960. Agora, se você está trabalhando, está conseguindo dinheirinho ali e tal, e você percebe que na verdade o seu lucro foi maior do que esses valores que eu falei, seja 20.128 ou 12.960, você precisa entender que para poder declarar um valor acima desses valores, é preciso que você tenha uma escrituração contábil, um controle, aonde demonstre que você teve um lucro maior do que essa presunção que está sendo apresentada aqui. E esse lucro você também vai colocar ele na parte isenta, só que de uma forma maior. Mas para que isso aconteça, você precisa ter a comprovação, que é o que a gente chama da escrituração contábil, a evidenciação desse lucro. Se você quer um auxílio, se você pretende realizar esse lucro acima da presunção, eu vou deixar aqui nos comentários um link fixado onde você pode mandar e-mail para tentar entrar em contato com a gente e a gente poder te ajudar da melhor forma possível. Se você gostou do conteúdo, deixa teu joinha, compartilha esse conteúdo com teus amigos para que possa alcançar mais pessoas. Se você se interessou bastante por esse conteúdo, me siga lá nas redes sociais que a gente também lança conteúdo informacional que pode te ajudar. E eu vou ficando por aqui, um abraço, se inscreva no canal e valeu!